Pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Sávio. Sejam muito bem-vindos ao canal EM Digital. E com certeza você viu o primeiro vídeo introduzindo a engenharia de materiais e o segundo vídeo sobre os materiais cerâmicos e com certeza quer saber mais sobre o que nós estudamos. Bom, hoje eu vou falar sobre os materiais poliméricos, certo? Um material que é bastante importante, que a gente vê todo dia e muitas das pessoas não sabem suas propriedades, para que são feitos e como um engenheiro de materiais utiliza ele. Agora, sem mais enrolação, vou parar aqui porque eu sei que vocês estão com sede de conhecimento. Vamos lá logo ver o que é materiais poliméricos. Galera, vamos logo falar sobre os materiais poliméricos, que eu tenho certeza que vocês querem saber como é que eles atuam no nosso dia a dia e como a gente vê ele na engenharia de materiais. Os polímeros, eles são macromoléculas constituídas por unidades menores, os monômeros, certo? Os monômeros, eles ligam-se entre si através de ligações covalentes. Ligações covalentes a gente estuda muito em química, vocês já devem ter estudado, estou estipulando que vocês estejam no terceiro ano, certo? Você já deve ter estudado, mas para quem não estudou, começa a partir do finalzinho do segundo ano, começo do terceiro ano. O termo polímero deriva do grego, que é poli, que significa muitas, e meros, que significa partes, ou seja, muitas partes. A polimerização é o nome dado à reação de formação dos polímeros. O grau de polimeração refere-se ao número de partes em uma cadeia polimérica. Um monômero é a molécula constituída por um único mero, ou seja, uma única parte. E o polímero é constituído por várias partes, ou seja, por vários meros, como a gente acabou de ver. Os meros são unidades que se repetem em um polímero, ou seja, se existe um polímero, existem vários meros, ou seja, várias partes. Olá pessoal, agora vamos falar sobre os tipos de materiais polímeros que a gente tem. Eles têm várias classificações, vou começando quando a classificação ela é relacionada à quantidade de monômeros, certo? Quando ele está nessa relação, nessa classificação, ele é dividido em dois, que são os homopolímeros e os copolímeros, certo? No homopolímero, o que é que acontece? É quando o polímero ele é derivado apenas de um tipo de monômero. Já no copolímero, é quando o polímero ele é derivado de dois ou mais tipos de monômeros. Agora, em relação à natureza, eles se dividem em dois, quando são os polímeros naturais e quando são os polímeros sintéticos. Nos polímeros naturais, eles ocorrem realmente na natureza. Alguns tipos de polímeros naturais a gente pode citar como a borracha, os polissacarídeos e as proteínas. Já nos polímeros sintéticos, eles são produzidos em laboratórios, quando em sua maioria eles são derivados do petróleo. A gente tem como, por exemplo, de polímeros sintéticos, o acrílico, o PVC, o poliestireno, o polietileno e o polipropileno. Agora a gente também tem a classificação quando ela é relacionada ao método de obtenção, que são divididas em três, que são os polímeros de adição, os polímeros de condensação e os polímeros de rearranjo. Os polímeros de adição eles são obtidos através de uma adição sucessiva de monômeros, como por exemplo a gente tem as nossas proteínas, que são formadas por monômeros de aminoácidos. Já nos polímeros de condensação, eles são obtidos pela adição de dois monômeros diferentes com a eliminação de uma molécula de água, álcool ou ácido durante a polimerização. Os polímeros de rearranjo são resultantes de uma reação entre monômeros que sofrem realmente um rearranjo em suas estruturas químicas durante a sua reação de polimerização.
Bom, galera, agora vamos falar um pouco sobre os polímeros biodegradáveis, né? Os polímeros biodegradáveis, eles são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, e tem como resultado a ação de organismos vivos ou enzimas. Quando eles estão em condições favoráveis de biodegradação, eles podem ser completamente degradados em semanas, em questão de semanas. Os polímeros biodegradáveis, eles podem ser tanto naturais quanto sintéticos. E eles podem ser derivados das seguintes fontes: fontes renováveis de origem vegetal, como o milho, a celulose, a batata, a cana-de-açúcar, tanto quanto podem ser sintetizados por bactérias, podem ser também derivados de fonte animal, como a quitina, a quitosana ou proteínas, e também pode ser obtidos através de fósseis como o petróleo. Galera, os materiais, os polímeros biodegradáveis, eles são usados na produção de alimentos, sacolas, produtos para a agricultura e produtos de consumo. E através do processo de biodegradação, eles evitam o acúmulo de lixo e, consequentemente, diminuem a poluição. Sendo assim, eles se enquadram no conceito de sustentabilidade. Exemplo de polímeros que temos e que usamos muito, o que eles são e como eles funcionam. Um dos primeiros polímeros que a gente tem para exemplificar são os plásticos. Os plásticos, eles são formados através de combinações de vários monômeros, quando geralmente eles usam o petróleo como matéria-prima para a produção de plásticos. Os plásticos naturais ou sintéticos, eles podem ser divididos em termorrígidos e termoplásticos. Falando um pouco sobre o plástico, os plásticos termorrígidos ou termofixos, chame de como você quiser, são aqueles que, por aquecimento, assumem uma estrutura tridimensional, tornando-se insolúveis e infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Eles dão origem a estruturas rígidas e duráveis, como peças de automóvel. E alguns de exemplos são o poliuretano, o polietileno, o poliestireno e o poliéster. Já os termoplásticos, são aqueles que permitem a fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. Isso possibilita o seu tratamento e moldagem repetidas vezes, desde que sejam reaquecidos. Eles são facilmente maleáveis e usados para a produção de filmes, fibras e embalagens. E um ponto positivo para os plásticos termoplásticos é que eles são recicláveis, ou seja, muito bom para a natureza. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você ficou até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder dar uma ajuda. Como sempre, vou deixar o link do slide na descrição. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários à vontade. Não fique sem dúvidas, a gente vai responder na hora. Galera, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Provavelmente o vídeo vai ser sobre metais. E outra, uma curiosidade para vocês. Vocês não conhecem os metais como eles são de verdade. Vocês vão aprender muito no próximo vídeo. E é isso, galera. Valeu, falou, fui!